Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. A passagem de um ciclone extratropical causa morte e destruição no sul do Brasil. Um incêndio deixa centenas de desabrigados em Santos, no litoral paulista. No Piauí, a polícia faz uma operação contra fraudes bancárias e prende 30 suspeitos. Você também vai ver os novos números da indústria e um levantamento sobre as dívidas dos brasileiros. E ainda, hoje é dia da Amazônia e você vai saber como funciona um projeto de água potável para comunidades ribeirinhas. E também as delícias das frutas regionais que fazem parte do dia a dia dos moradores da região norte. E olha, combinam bem com chocolate. E em Brasília, 2 biólogas testaram um tempero de cozinha para matar larvas do mosquito da dengue. E não é que deu certo? Você vai saber já que tempero é esse. Terça-feira, dia 5 de setembro. O Brasil TV está começando. A passagem de um ciclone extratropical causou morte e destruição em várias cidades do sul do Brasil. A imagem é do resgate de um bebê. Ele e a família ficaram ilhados em Roca Salles, na região dos Vales, e precisaram ser retirados de helicóptero depois que o rio Taquari transbordou. Uma idosa também foi socorrida do telhado. Esta mulher passou a noite inteira em cima da casa com o marido. Desesperada, ela gravou as casas ao redor quase submersas. A gente nunca achava que ia passar por uma situação assim. Todo o centro da cidade, embaixo da água, o rio cruzou a cidade. Acabou com a nossa cidade, farmácias, mercados. E muita gente em cima dos telhados pedindo socorro. A 20 quilômetros de Roca Salles, Mussum está debaixo d'água. Segundo a Defesa Civil do município, 70% da cidade sofrem com os alagamentos. Ao menos 10 barcos foram usados nos salvamentos. Um helicóptero também sobrevoou Arroio do Meio esta manhã para resgatar moradores ilhados. O rio Taquari transbordou durante a noite e tomou conta das ruas da cidade. O nível da água subiu tanto que chegou a cobrir placas de sinalização. As aulas na rede municipal estão suspensas. Na Serra Gaúcha, os municípios de Santa Teresa e Nova Bassano foram os mais atingidos. 500 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. Em 2 ou 3 minutos, encheu aqui já. A gente teve que sair pela janela, não deu para abrir a porta mais. Moradores registraram o momento em que a ponte de ferro entre Farroupilha e Nova Roma do Sul desmoronou ontem. Pelo menos 55 cidades gaúchas tiveram prejuízos por causa dos temporais dos últimos dias. Aqui em Porto Alegre, esta ciclovia que passa por uma das principais avenidas da cidade desabou. Todo o trecho precisou ser interrompido. Nesta manhã, o governador gaúcho comentou os estragos causados pelo ciclone. Os estragos, as perdas materiais serão feitos todos os levantamentos para que nós possamos atuar sobre eles, mas neste momento nós estamos tratando aí de cuidar da vida das pessoas, fazer os resgates e evitar perdas de vidas. Em Santa Catarina, choveu e ventou forte. Um homem morreu. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma árvore caiu e atingiu o carro em que ele estava no município de Jupiá, no oeste do estado. O mau tempo também provocou estragos no Paraná. A estrutura de um posto de combustíveis em Sertanópolis foi destruída pelo temporal. Em Guaraniaçu, postes foram partidos ao meio. E a cobertura da frente desse supermercado desabou em Marechal Cândido Rondon e caiu em cima de carros que estavam estacionados. Em Mato Grosso do Sul, teve temporal com ventos que passaram dos 100 km por hora e chuva de granizo que causou muitos estragos. As informações com Martim Andrada. Olá, tudo bem? Olha, aqui no sul de Mato Grosso do Sul, os ventos passaram dos 100 km por hora. Na cidade de Carapó, o vendaval levou parte da cobertura de um depósito. De acordo com a empresa que administra esse depósito, ninguém ficou ferido, mas as imagens impressionam aí justamente porque o vento foi muito forte, levantou muita poeira. Na cidade de Jamambaia, aqui também no sul do estado, além do vento aí que derrubou árvores e destelhou casas, choveu granizo aí. Essas imagens mostram a quantidade de gelo aí que caiu durante esse temporal todo. E aqui na cidade de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, também choveu bastante. O vento passou dos 70 km por hora e as temperaturas despencaram, aí caíram em menos de 2 horas 16 graus, de 32 para 16 aí.
e a temperatura aí deve permanecer baixa nos próximos dias aqui na região de fronteira. Um pouco mais para cima, mais para a região leste, região central de Mato Grosso do Sul, o vento também derrubou 2 torres de energia perto das cidades de Porto Murtinho, Guia Lopes e Jardim. Nessas 2 últimas cidades aí, né, a energia foi cortada, as 2 cidades ficaram completamente às escuras, mas de acordo com a concessionária, a energia já foi restabelecida e está todo mundo com luz, viu, gente? Volto com vocês aí. Um incêndio de grandes proporções deixou um rastro de destruição numa comunidade de Santos, no litoral paulista. Mais de 100 moradias foram destruídas pelas chamas. A Marcela Pierotti tem mais informações. Olá, um incêndio de grandes proporções atingiu a comunidade do Dique da Vila Gilda, na zona noroeste de Santos, mais especificamente no caminho São José. Mais de 200 famílias ficaram desabrigadas. O fogo destruiu os barracos e agora a prefeitura está tendo um trabalho para conseguir abrigar todas essas famílias. Algumas, a grande maioria, foi para as casas de parentes e amigos e uma minoria veio para o abrigo emergencial. Neste caso, estamos falando desse abrigo que fica na zona noroeste também, o Centro Esportivo e Recreativo da zona noroeste. A gente vai conversar com a assistente social daqui de Santos, com a Miriam Aparecida de Araújo. Miriam, obrigada pela tua participação. Vocês estão recebendo doações, quem quiser pode ajudar. Como é que fica essa situação agora? Então, a gente, nesse momento tão difícil que a gente vem atravessando, eu peço que as pessoas façam essas doações no Fundo Social de Solidariedade, que fica ali na Conselheiro Nébias 388, que a partir do momento que essas doações chegam até esse local, eles trazem para nós aqui nesse complexo esportivo, onde estão sendo acolhidos. O CRAS do bairro Rádio Clube, que está cadastrando então essas famílias para que elas consigam solicitar o auxílio aluguel. Sim, é esse CRAS, que é o CRAS do território, que vai fazer toda essa análise e vai fazer com que essas pessoas sejam beneficiadas com o auxílio moradia ou outra decisão que seja tomada por parte da Prefeitura Municipal de Santos. O que é mais necessário doar, Miriam? Roupas, a gente está precisando de fralda, leite, água, as pessoas saíram com as roupas do corpo, todo tipo de roupa, masculina e feminina, mamadeira, o que vocês puderem doar, a gente vai agradecer muito, porque as pessoas não conseguiram recuperar nada do que tinha em casa. Obrigada pelas tuas informações. Marcela Pierotti para o Brasil TV. É muito importante a solidariedade nesse momento. A polícia prendeu 30 pessoas suspeitas de envolvimento no esquema de fraudes bancárias no Piauí. A investigação da Polícia Civil do Piauí durou mais de um ano e descobriu o esquema de fraude bancária em mais de 20 estados brasileiros, que causou prejuízo de quase 20 milhões de reais a uma instituição financeira. Desse total, 6 milhões de reais foram movimentados de contas bancárias de agências apenas aqui no Piauí. Foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão. Carros de luxo, moto aquática, computadores, celulares, cartões bancários e dinheiro em espécie, além de dólares, foram apreendidos. 30 pessoas foram presas nas cidades de Floriano, Amarante, Nazaré do Piauí e na capital, Teresina. Segundo a polícia, o líder da quadrilha é Anderson Ranchel, que costumava ostentar nas redes sociais tudo o que possuía. Outro suspeito preso é Ugner Lima, pré-candidato a vereador de Amarante. Todos os presos, a maioria com idades entre 19 e 21 anos, foram levados para a sede da Secretaria de Segurança Pública do Piauí. O delegado Anchieta Neri conta como o esquema funcionava. O que eles faziam? Arregimentaram, por exemplo, uma cliente, uma jovem de 19 anos, que se cadastrou na abertura da conta como médica obstetra, com uma renda mensal de R$35 mil. E aí eles esquentavam essa conta, faziam uma movimentação que levava o banco a crer que era uma conta legítima e o banco ofertava crédito para essa pessoa. Pegava o primeiro crédito, pagava, aumentava o limite, pegava um segundo crédito, pagava. Até que a organização criminosa acreditava que tinha atingido o limite máximo de score daquele cliente e então tombava o banco, deixava de pagar e tirava esse dinheiro do sistema financeiro por meio de um esquema de empresas fantasmas que eles criaram aqui no Piauí. A Polícia Civil vai investigar também se funcionários do banco tinham envolvimento no esquema criminoso.
O IBGE divulgou hoje os números da indústria em julho. A produção caiu 0,6% na comparação com junho. A repórter Ana Paula Campos mostra a situação de alguns setores. O boom do comércio eletrônico fez essa indústria em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, sair da pandemia 5 vezes maior do que entrou nela. Nas linhas de produção, esteiras por onde passam os pedidos feitos pela internet são montadas peça por peça. Uma engrenagem que tem funcionado bem porque a empresa se reinventou. Além de vender sistemas de automação novos, que podem custar até 20 milhões de reais, a fábrica passou a reformar essas estruturas, de olho nos clientes que estão sem tanto dinheiro para investir. Às vezes o cliente já tem automação há 10 anos e precisa de uma renovação para aumento de performance. É mais barato e não deixa de ser um produto 100% novo, né? Você acaba revitalizando 100% da automação. A trajetória da indústria brasileira tem sido cheia de adaptações, percalços e tombos. A maior queda foi registrada na categoria de produção de bens de capital, que encolheu 7,4% em julho e quase 11% desde o começo do ano. É justamente o setor que produz máquinas e equipamentos para outras fábricas. Um sinal de que a indústria nacional não vai nada bem. Em julho, a produção recuou em 15 dos 25 ramos pesquisados pelo IBGE. Os piores desempenhos foram do setor de veículos automotores, reboques e carrocerias, das indústrias extrativas e de equipamentos de informática e produtos eletrônicos. A gente vem observando muita cautela dos empresários. Com essa taxa de juros alta, a dificuldade de reaquecer demanda aumenta. O principal impacto disso dentro da indústria, dentro da empresa, vai ser um acúmulo de estoques. Porque se eu não tenho demanda, o meu produto não vai ser vendido. Eu vou ter uma dificuldade de escoar o produto que está lá na prateleira da empresa. Escoar produtos é a especialidade dessa indústria, que agora também financia os clientes. A grande maioria dos clientes, eles fazem financiamento bancário, né? E por conta dos juros, eles acabam deixando para investir no próximo ano. Então, uma das iniciativas foi fazer o financiamento pela própria empresa. Hoje a gente parcela os projetos em até 10 vezes sem juros. E a inadimplência cresceu em agosto. Os dados foram divulgados pela Confederação Nacional do Comércio. Em agosto, 30% dos brasileiros estavam com alguma dívida atrasada, quase meio ponto percentual a mais do que em julho. Já 12% dos entrevistados admitiram que não vão ter condições de pagar suas dívidas. É o maior nível de toda a série histórica da pesquisa, que começou em 2010. Em agosto do ano passado, esse número era de pouco mais de 10%. Uma das economistas da Confederação Nacional do Comércio, responsável pela pesquisa, aponta os juros altos como a principal causa dessa grande inadimplência. A gente viu a Selic começar a cair, mas os juros de mercado ainda seguem em patamar muito alto. Quando a gente olha os juros do cartão de crédito, por exemplo, são juros altíssimos. A gente está falando de algo em torno de 15% ao mês e mais de 440% ao ano no rotativo. Então, isso de fato é que tem levado essas pessoas a apontarem uma maior dificuldade em pagar as suas dívidas, né? A inadimplência aumentou, mas o endividamento, por outro lado, caiu quase 1 ponto percentual em agosto na comparação com julho. A inadimplência é quando a pessoa tem uma ou mais dívidas já vencidas que não foram pagas. Já o endividamento é quando o consumidor tem algum compromisso em aberto que ainda vai ser pago. Por exemplo, uma compra no cartão de crédito, um financiamento, boletos ou uma compra parcelada no comércio. Essa queda do endividamento significa que as pessoas podem estar comprando ou se arriscando menos na hora de comprometer uma parte da renda. É muito prudente as pessoas serem um pouco mais cuidadosas em contratar crédito, em se endividar, porque o custo dessa dívida ainda é muito alto. É necessário que esse consumidor tenha uma cautela e, quando for inevitável dele usar essa dívida, aí sim ele se programe e busque a melhor condição diante das opções. A abertura de contas bancárias para adolescentes é cada vez mais comum no Brasil, mas requer bastante orientação para evitar golpes. A Fernanda abriu uma conta no banco para o filho Rodrigo, de 13 anos, para evitar que ele ande com dinheiro. Os gastos dele, ele faz com a mesada dele.
Então, se ele leva lanche de casa na escola, se quer comprar alguma coisa a mais, é com o cartão dele. Eu acho que ajuda, porque você começa e você já começa aprendendo que você tem que controlar, já tipo uma preparação para a vida adulta, que aí você vai com o seu dinheiro economizando, controlando e investindo um pouquinho. Essa iniciativa dos pais de incluir os filhos no mundo das finanças tem movimentado o setor dos bancos, principalmente os digitais. Por isso, várias instituições estão criando serviços exclusivos para esse público. De acordo com o Banco Central, nos últimos 5 anos, o número de pessoas com contas em bancos com idade entre 15 e 24 anos saltou de 18 milhões para 26 milhões no país. É importante que os pais acompanhem os seus filhos durante esse processo de cadastramento, né? E que acompanhem o processo também na jornada para que as crianças e jovens não caiam em golpes. São importantes orientações de, por exemplo, nunca compartilhar as suas senhas, nunca compartilhar número de contas, número de cartões. Este especialista lembra que a educação financeira vai além de oferecer aos filhos acesso a cartões bancários e investimentos. Aproveitar as situações do dia a dia, do cotidiano da família, para trabalhar com eles, ensiná-los a gastar, ensiná-los a poupar e ensiná-los a doar. Numa ida ao supermercado, por exemplo, trabalhar várias questões com os nossos filhos. A seguir, conheça o tempero de cozinha que pode ajudar no combate ao mosquito da dengue. Não saia daí que a gente já volta. Duas biólogas de Brasília concluíram que um tempero muito comum na cozinha pode ajudar no combate à dengue. Uma nova solução para matar o mosquito pode estar muito mais perto do que a gente imagina. Está na natureza e está presente também na maioria das cozinhas do Brasil, porque é um tempero famoso. Uma pesquisa daqui de Brasília descobriu que o extrato do alecrim pode funcionar como um ótimo larvicida. A pesquisa é da Clerrane, que acabou de se formar em biologia no UniCeub. A gente conseguiu observar que o alecrim, com 4 gotas, ele teve um resultado muito interessante, com mortalidade maior, inclusive, que a água sanitária nas larvas de Aedes aegypti. Então, com 4 gotas, você consegue matar todas as larvas? Isso, a gente conseguiu ter esse resultado na nossa pesquisa. O uso é simples, só aplicar o produto, que é uma mistura do alecrim com álcool de farmácia, nos lugares onde a gente já sabe que costuma ter foco de dengue. É onde tiver água parada. A gente simulou um pires de vaso. Então, a gente usou 10 ml de água, que é para simular esse ambiente micro de pires de vaso de planta. E essas gotinhas matam o bicho mesmo. Esse vídeo no microscópio mostra o efeito do extrato do alecrim sobre as larvas. Depois de 12 horas de ação, não sobra nenhuma. Essa descoberta veio com orientação da professora Francis Lett, da disciplina de plantas medicinais. Segundo ela, essa é agora mais uma arma no combate ao mosquito da dengue. É totalmente biodegradável e dá para fazer em casa. Então, como é que faz essa mistura? Não é difícil não, só tem que ter paciência, porque ela demora 3 semanas para ficar no ponto. A receita é assim: você pega 25 gramas de alecrim e coloca num copo com 100 ml de álcool 96 graus, de preferência. Aí você envolve tudo num papel alumínio para não entrar luz e deixa essa mistura agir por 1 semana. Depois disso, você coa para tirar as plantas e tampa o copo com papel filme. Aí você faz uns furinhos para o álcool ficar evaporando. Mas não se esqueça de cobrir tudo de novo com papel alumínio para não passar a luz. Daí, é só esperar 2 semanas que está pronto. O resultado é esse, um líquido bem verdinho. É uma solução caseira que dura por anos. Para guardar, tem que embalar com alumínio também. A gente escolheu trabalhar com alecrim baseado na literatura, mas também na fácil acessibilidade. Ou seja, todo mundo cozinha, tem alecrim, álcool também, hoje em dia todo mundo tem em casa. Então, se você misturar o álcool com o alecrim, você tem um extrato bruto capaz de matar as larvas do Aedes. Em São Paulo, os atendimentos para ansiedade e síndrome do pânico triplicaram em 4 anos. Casos de ansiedade e síndrome do pânico triplicaram entre 2019 e 2022 no estado de São Paulo, segundo a Secretaria de Saúde paulista. Os atendimentos saltaram de 29 mil para 90 mil. Só no primeiro semestre deste ano, as consultas para essas doenças já passaram das 62 mil, quase 70% de todo o ano passado.
Os dados mostraram também que esses transtornos mentais são mais comuns entre as mulheres. Há um ano, a Adriana começou a sentir algo que não sabia descrever bem o que era. Uma ansiedade, uma pressa, ao mesmo tempo um sentimento de tristeza, porque parece que você não consegue dar conta de si, de tudo que você precisa realizar. No ritmo agitado, na pressa, no trânsito da metrópole, a ansiedade é parte da rotina. Eu acho que todo mundo tinha que fazer uma terapia, né? Tentar ter um momento de lazer, um momento de descanso para tentar reduzir isso. O Max é psicólogo na Rede Municipal de Saúde da cidade de São Paulo. Ele explica que é fundamental que as pessoas busquem ajuda. Vai entendendo de que lugar que vem esse sofrimento para poder ofertar um melhor projeto para eles de cuidado. A gente não pode pensar apenas do ponto de vista da psicologia, a gente tem que pensar numa clínica ampliada, a gente trabalha em equipe multiprofissional, onde várias outras disciplinas, outros saberes compõem o cuidado em saúde. A repórter Rutiene Bindá, do estado do Amazonas, visitou 2 comunidades ribeirinhas da floresta para conhecer um projeto de fornecimento de água potável. Estamos no interior da cidade de Maués, no Amazonas, onde só há pouco tempo, ribeirinhos de 2 comunidades da região passaram a ter água própria para consumo. Nem sempre toda essa abundância é sinônimo de qualidade de vida. Para garantir água tratada em comunidades ribeirinhas como essa, foi preciso perfurar o solo. O sistema tem como base o poço artesiano, porque a água subterrânea é mais limpa quando comparada com a do rio. E são essas placas solares que garantem autonomia ao processo de captação e filtragem. O projeto Água Mais Acesso é uma iniciativa privada que conta com o apoio da Fundação Amazônia Sustentável e busca alcançar as comunidades mais distantes da região. Nós temos 582 comunidades que a FAS atua, né? Dessas, mais ou menos 60% ainda não tem água segura. A água segura é aquela que te possibilita você ingerir sem ela ser uma causadora de transmitir alguma bactéria, alguma coisa nesse sentido. São esses 2 filtros que fazem a diferença. Ao passar por eles, a água recebe a dosagem certa de cloro e impurezas são removidas, como ferro, manganês, metais pesados e até odores. Assim, o que sai pela torneira é água tratada, ideal para consumo. Na comunidade Ebenezer, o Everaldo é um dos responsáveis pela manutenção do programa, que é autossustentável. A gente carregava água, hoje a gente ter água na torneira é de felicidade para todos nós aqui, não só para mim, mas para todos que moram aqui, né? Eles se sentem felizes de estar consumindo essa água, de estar cuidando também, né? Estar zelando pelo aquilo que é nosso, né? Tem que saber usar sem estragar a água, né? Sem dar prejuízo, né, para o meio ambiente, né? Tudo isso, gente, porque hoje é o Dia da Amazônia. E o repórter Murilo Lima conferiu as frutas do norte do Brasil. Delícias que combinam com chocolate. As frutas são uma das maiores riquezas da Amazônia, que é a maior floresta tropical existente, com a mais rica biodiversidade do planeta. Entre a variedade de animais e plantas, a região também produz uma grande diversidade de frutas típicas e exóticas, além de abrigar árvores nativas que compõem seu bioma. Uma das frutas mais encontradas na feira é o coquinho do Ouricuri. Ele é uma fruta da palheira, que o pessoal colhe ele e é uma fruta muito boa, gostosa. Outra fruta exótica tem uma aparência mais opaca, com coloração marrom e algumas pintinhas. Além dessas características, o genipapo é marcante por ter um cheiro bem peculiar. Pode fazer suco, creme, fazer também licor com ele também. A Amazônia possui uma grande diversidade de frutas e muitas delas são vendidas em feiras como essa do Mercado Elias Mansur. Mas a campeã em vendas é sempre ela, a banana. A Vera Lúcia é vendedora nesta loja de doces regionais. Tem biscoitos de goma de macaxeira, bombons de gergelim e até bijuterias feitas com sementes de açaí. Mas os produtos mais vendidos são as trufas de chocolate com recheio de frutas, que são produzidas pela irmã da Vera. Sim, a nossa região é rica. A gente já tem conhecimento que nós viemos de Seringais. Então conhecemos a castanha, o cupuaçu, o maracujá.
O Davi aproveitou para passar pela loja e levar algumas trufas para ele e a esposa dele. Já é a segunda vez. Inclusive, por sinal, é uns bombons muito bons. E qual o seu bombom preferido aqui? O que você mais gosta? Cara, o bombom preferido é esse cupuaçu com leite aqui, ó. Até porque pegar frutos da nossa região amazônica e tal, fazer com frutos naturais também, né? Deu água na boca. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.